Então, pessoal, a respeito das classes, a gente já comentou nos slides anteriores que nós também podemos classificar os moluscos através das conchas univalves e bivalves. Univalves para os moluscos de uma concha e bivalves para os moluscos de duas conchas. Então, dentro dos univalves, nós vamos encontrar os gastrópodes. Muitas espécies de caramujos e caracóis, eles possuem uma única concha, nos mais variados formatos e cores. A respeito dos bivalves, são aqueles que possuem duas conchas, são os pelecípodes, né? E também nós vamos encontrar vários formatos e cores diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre os bivalves, tá? A respeito dos bivalves, pessoal, primeiro, o que significa bivalve? Bivalve significa, vem do latim, bi, duplicado, e valva, duas folhas de valva, duas conchas. Nós também conhecemos esse grupo como pelecípodes, ou pelecípoda, que vem do grego, que significa machado no formato de pés, porque os pés dos pelecípodes lembram muito um machado, de acordo com quem classificou, tá? Então, nesses seres vivos, né, nesse grupo de moluscos, nós não vamos ter rádula, eles não possuem boca nem rádula. Eles são animais filtradores. Eles se alimentam através da filtragem da água. Eles capturam vestígios de matéria orgânica destritos diluídos na água. Como eu já disse, são animais exclusivamente aquáticos. Nós vamos encontrar exemplares que habitam no mar, que são de água salgada, e também exemplares ducícolas, ou seja, de água doce. O pé afiado utilizado para cavar e ancorar, por isso forma de cunha um machado. Então, os pés desses animais, eles são utilizados para cavocar a areia e se adentrar no substrato. Ó, aqui nós temos um exemplo bem legal de pé. Olha aqui, esse animal que parece que está botando a língua para fora, na verdade isso aqui não é a língua, isso aqui é o pé, né? E ele é utilizado para cavocar e andar pelo substrato. Esses animais, eles também costumam ficar presos a rochas ou cascos de navios. Então aqui, pessoal, ó, aqui a massa visceral dos moluscos, alguns exemplos, né? Ó, aqui nessa figurinha nós temos um exemplo bem legal de como o pé é utilizado como órgão cavador. Ele vai cavando e se adentrando nos substratos. Então aqui nós vamos ter a glândula sexual, os intestinos, lembrando, né, começa na boca e termina no ânus. Nesse caso aqui ele não tem boca, é por filtragem da água, né? Então entra pelas brancas e o substrato é filtrado. O coração, o estômago, glândula digestiva, o músculo, aqui a boca, né, que não é no formato de rádula, é filtradora, e o ânus. Aqui as brancas para a filtragem da água e captura do oxigênio, né? Aqui, pessoal, nós temos o bicho. Esse bicho aqui ele é utilizado para prender os moluscos em rochas e cascos de navio, para que eles possam ficar fixos. Ó, aqui tá mostrando certinho como é que é. E aqui a charneira, que é por onde as válvulas são presas, as conchas são presas. Agora vamos falar dos gastrópodes. Então, gastrópode vem do grego gastro, que é ventre ou estômago, e podes vem de pés. Então, os gastrópodes são os moluscos que possuem os pés no estômago, tá? E são exemplos de gastrópodes, as lesmas, os caramujos e os caracóis. Então, na cabeça nós vamos ter 2 pares de tentáculos, né? 1, 2, 3, 4 no total, e nesses mais longos nós vamos encontrar aqui na pontinha os olhos dos moluscos. O pé é de natureza musculosa e rastejante, então ele se locomove através de rastejamento, então eles produzem uma espécie de muco para ajudar nesse rastejar, para que possa deslizar pelo ambiente. E a massa visceral geralmente é protegida por concha, isso principalmente, né, nos
nos caracóis e nos caramujos. Nas lesmas nós não vamos encontrar a concha, ok? A massa visceral fica exposta. E esses seres, né, esse grupo, eles são hermafroditas por fecundação cruzada, ou seja, em um único indivíduo nós encontramos as glândulas masculinas e femininas, mas a fecundação é cruzada, eles não podem fazer autofecundação. Para a reprodução ele precisa de um parceiro, então quando eles se encontram, esses parceiros, ocorre a troca de gametas por fecundação cruzada, um fecunda o outro, os dois vão ficar grávidos, por assim dizer, grávidos entre aspas, porque na verdade eles não ficam grávidos, eles colocam ovos, né? Vamos conhecer aqui um pouquinho. Aqui alguns exemplos, né, de gastrópodes. Como podem ver, existe uma grande variedade deles, tanto de lesmas quanto de caracóis e caramujos. A diferença de caracol e caramujo, ela é bastante discutida porque alguns autores trazem o caramujo como sendo aquático e o caracol terrestre, e outros autores trazem o contrário, né? O caracol como sendo aquático e o caramujo como sendo terrestre. Mas isso, na verdade, é uma classificação popular, né? Nós simplesmente classificamos como gastrópodes mesmo. Não tem essa classificação de esse é terrestre, esse é aquático, se chama assim, se chama assado. Caracol e caramujo são nomes populares, eles não são nomes científicos. Então, por isso que ocorre essa divergência entre o que é aquático e o que é terrestre, né? Seguindo aqui a morfologia externa, nós temos aqui um caracol / caramujo, né? É um desenho esquemático mostrando a concha que protege a massa visceral. Aqui nós temos o pé, por locomoção rastejante, essa é a região cefálica, a cabeça, e os tentáculos, né? Tentáculos táteis e tentáculos para a visualização. Aqui na pontinha nós temos o olho, né? 2 olhos na ponta desses tentáculos. E por dentro, aqui nós temos o esquema de um caramujo, representante terrestre. Então, no representante terrestre, nós vamos ter uma espécie de pulmão primitivo. Ele não funciona exatamente como um pulmão de um mamífero. Ele é bem primitivo e não é tão complexo assim, né? Aqui nós temos o ânus, sim, o ânus fica na frente, e a boca do molusco. Nesse caso aqui, esse grupo possui a boca, na boca a rádula para a raspagem do alimento, né? Então aqui nós temos o coração, a massa visceral com os outros órgãos, os intestinos, o olho, tentáculo, enfim. Nessa imagem nós temos a representação da cópula. Então, como eu disse, os gastrópodes são hermafroditas por fecundação cruzada. Essa é a cópula, um está fecundando o outro. Nesse caso aqui, vai ocorrer a fecundação dos 2 indivíduos. Os 2 indivíduos vão colocar os seus ovinhos. E por fim, nós temos o grupo dos cefalópodes, ou cefalópodos, ou cefalópoda, né? Que constitui o grupo das lulas, das sépias, dos polvos e os náutilos, né? Então, a respeito deste grupo, nós vamos encontrar no manto uma captura de volume de água que pode ser expelida através de um sifão. Então, nesse caso aqui, esse sifão ele é utilizado como jato propulsor para que eles possam nadar. Então, eles podem se locomover através dos tentáculos, né, dos pés, que são adaptados em tentáculos, ou então por jato propulsão, onde eles simplesmente dão um jato de água e a força desse jato impulsiona o molusco para frente, né? Assim ele pode se locomover e nadar pelo mar. Os cefalópodes, eles também são todos aquáticos, nós não vamos ter representantes terrestres, né? E a respeito
da concha, nós vamos ter indivíduos que possuem concha interna, concha externa ou então é desprovido de conchas. Nós temos aqui alguns exemplos representantes. Nós vamos encontrar espécies dos mais variados formatos e tamanhos. Aqui nós temos um exemplo de lula gigante. Aqui nós temos a lula vampiro. Aqui nós temos a sépia, alguns polvos com capacidade de camuflagem, o polvo convencional, sépia, o polvo dumbo, que é de regiões abissais, e a lula fada, também de regiões abissais. Aqui a parte interna da lula. Então, pessoal, a lula, elas podem ter de vários formatos, vários tamanhos. Algumas podem atingir até mais de 10 metros de comprimento, concorrendo ali com a cachalote, a baleia cachalote. Inclusive, elas podem até atacar filhotes de baleias como alimento. A respeito das lulas e dos polvos, aliás, dessa classe em geral, eles produzem bolsa de tinta, que é utilizado como mecanismo de defesa. A concha desse molusco é interna e é chamada de pena. Ela fica localizada nessa parte aqui da lula. Então fica por dentro, por dentro do manto. Essa concha, essa pena, ela é de um material um pouco mais frágil do que a concha que reveste o corpo dos gastrópodes e dos pelecípodes. O sistema digestório desses moluscos é completo, começa na boca e termina no ânus. E esses animais, eles são predadores, então são animais que caçam, principalmente peixes, vermes e outros indivíduos menores, até mesmo indivíduos da própria classe, se encontrarem no meio do caminho. O polvo, pessoal, o polvo ele também, assim como a lula, possui bolsa de tinta como mecanismo de defesa. Ele solta tinta, essa tinta é chamada de nanquim, tá? Ele solta a tinta quando ele se sente ameaçado para confundir o predador e poder fugir. No caso dos polvos, diferente das lulas, eles não são providos de concha, nem interna e nem externa, E assim como as lulas são animais predadores, eles caçam, inclusive com estratégias de caças bem elaboradas, camuflagem e tudo mais, tá? O sistema digestório começa na boca e termina no ânus. Aqui nós temos a cópula das lulas. Então, esse grupo, a classe de gastrópodes, eles possuem fecundação interna, onde nós vamos ter sexos separados. O macho vai fecundar a fêmea através da cópula por fecundação interna. E aqui, para finalizar a nossa aula, nós temos aqui algumas classes do filo Molusca. Essas classes, elas são classes que são estudadas, geralmente por especialistas. Nós não costumamos entrar em muitos detalhes a respeito dessas classes no ensino fundamental e nem no ensino médio. Mas tá aí a critério, por questões de curiosidade, algumas classes de moluscas. E é claro que nós não vamos poder deixar de falar sobre a importância dos moluscos para a espécie humana. Os moluscos possuem importância ornamental, as conchas são utilizadas para a fabricação de joias, e entre outros objetos de adorno, objetos de decoração. Importância gastronômica, o ser humano também se alimenta, principalmente aqui no sul de Santa Catarina, onde o cultivo de lulas, a criação de lulas e de ostras é bastante grande, digamos assim, são grandes produtores, criadores. Então a importância gastronômica, os seres humanos também gostam muito de se alimentar dessas espécies e elas são bem nutritivas, digamos assim, além de gostosas, E é claro, na produção de tinta, a nanquim, que é utilizada em canetas tinteiras, ela também foi muito usada
para escrever. Hoje tem o nanquim, a produção de nanquim sintético, né, utilizando pó de café, mas a tinta de lula e de polvo era muito utilizada antigamente para a produção de canetas tinteiras, né? E é claro que alguns moluscos vão causar alguns inconvenientes para os seres humanos, como por exemplo o molusco do gênero tereto, que pode causar destruição de pilares e cascos de embarcações, né? Eles vão cavocando e destruindo esse material. E é claro que nós vamos ter também alguns moluscos que são vetores de doenças, como por exemplo o caramujo planorbídeo, conhecido também como caramujo africano, que é o hospedeiro intermediário do esquitossomo, que causa a doença esquitossomose, ok? Então, pessoal, a nossa aula termina por aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem entrar em contato, ok? Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!